Para fechar, da minha parte, você faz a última que precisamos liberar o Wagner, que o homem tem muito compromisso. Grande Wagner, monstro. A gente sempre escuta, jogador tem que ser convocado para a seleção para ser vendido. A CBF virou balcão, todos passam pela Premier League, aí eles pegam lá... Do nada tem uma convocação. Tem todos lá, aparece na Premier League, logo depois que é convocado, é vendido. O que tem de fantasia nisso? Ou existe realmente um procedimento que acaba acontecendo de facilitar a venda dos jogadores depois de uma convocação para a seleção brasileira? Não, realmente, um jogador, quando ele é convocado, o radar europeu... O currículo, né? Vai para o currículo. Já ficam de olho nele, de cima dele. É natural isso. Porque se o cara está convocado na seleção brasileira, porque ele tem um nível de disputar uma Champions, uma Premier. Todo jogador quer isso. Agora, ser convocado um jogador medíocre para ser vendido, isso não acontece. Não acontece. Dizem que no passado aconteceu. Eu já ouvi uma história de um jogador chamado Leomir do Sport Recife. Leomir, volante, eu acho. Né? Era volante, que foi convocado e foi vendido em seguida. Isso se você entrar no Google, você vai ver isso. Não foi um valor nada extraordinário, mas ele foi vendido, ele era um jogador normal. Isso aí me falam, eu li muito. Na época do Leão, que ele era do esporte lá, essa época aí, né? Enfim, isso aconteceu, mas agora eu tenho certeza que não acontece mais. Mas aconteceu já? Já. Era uma prática que acontecia. Alan, para fechar agora, hein? Para finalizar. Finalizar sobre o Gabigol. Você achou que ele fez certo? Você que também, né, sempre esteve aí próximo do Gabigol, cuidou da carreira Gosto muito dele, da família dele. Então, todos eram o Wagner Ribeiro. Então, por isso, velho. Onde o homem acha um cara... Vou dar uma volta com você aqui na rua, você vai falar. Ele tem que empresariar a gente. Pois é. Bora. Pra frente. Se ele tá feliz lá, se você achou que ele fez certo ir pro Cruzeiro, porque eu, sinceramente, a minha opinião era que o Gabigol tinha que jogar no Corinthians, num time com todo respeito ao Cruzeiro. Por exemplo, o Corinthians tem 30 milhões de torcedor, o Cruzeiro tem 6 milhões, né? E o Gabigol é um cara muito da massa, do povão. Se você acha que ele fez bem de ir pra lá, se ele tá bem lá, você tem informação. Não é esse time de massa, não é né, um time do popular, né? Lá, o Atlético é o time mais popular. Mais popular, né? De lá. O Cruzeiro é tipo... Já foi palestra Itália, tem umas raízes um pouco diferentes, né? Mas é um clube muito grande. Assim, o Gabriel, quando eu vendi para o Inter de Milão, por 30 milhões de euros, ele estava no auge, tinha sido campeão olímpico. Verdade. Chegou lá, ele não foi bem recebido pelo grupo, entre aspas, argentino. Zanetti... Preconceito. Panela, né? Ele chegou como a celebridade. Foi recebido lá na Pirelli, no teatro da Pirelli, para 3 mil pessoas, todo mundo de necktie, bonito lá, e ele foi recebido como fosse o Pelé nosso. Não deram chance dele jogar na Inter de Milão. 8 jogos, parece, né? Assim. Ele jogou muito pouco, marcou um gol. Um golzinho, né? Ele ia para o aquecimento... ficava lá meia hora lá e não entrava. E ele ficou aborrecido, porque ele queria jogar. Não tem forma. A única forma que ele tinha de mostrar as valências dele, o futebol dele, era jogando. Treinar não adianta. Mas ele não treinava bem. Não adianta. Não adianta. Aí emprestamos ele para o Benfica. Parece que aconteceu a mesma coisa, né? Não foi muito bem recebido. Também lá, não né? foi bem recebido. O Júnior me contou essa história já. Júnior. Aí ele voltou. Contou aqui, inclusive. Ele voltou para o Santos. E foi artilheiro de novo. Aí chegou lá em Milão. Eu fui para lá com ele, acabou o contrato dele com o Santos de empréstimo, ele voltou. Não tinha vaga para estrangeiro, ou seja, de propósito, para procurar time para ele. Ele foi boicotado, então. Com certeza. Com certeza. E aí o Flamengo queria ele emprestado, e foi para o Flamengo emprestado. Um ano depois o Flamengo comprou. Ele no Flamengo ganhou tudo. Tudo. Um dos maiores ídolos, né? Ídolos, e chegou a ser comparado com o Zico. No final... Ele teve lesões, ele não se deu bem com o Tite pôs ele no banco. Eu queria levá-lo para um futebol inglês, eu achava que ele ia bem. Porém, não houve uma proposta para que ele saísse do Flamengo, fosse para lá. E aí, não dá para cavar uma proposta de vez em quando? Ele tem que voltar a jogar o futebol que ele joga, que ele sabe jogar, ele é artilheiro nato. E agora ele tem que fazer um campeonato bom agora, quem sabe no meio do ano ou ano que vem ele Eu acho que uma das maiores cagadas, para falar o português correto, popular, foi o Tite não ter levado ele para a Copa do Mundo.
Eu concordo. Por que existe essa birra, às vezes, treinador com jogador? O treinador, às vezes, não sabe separar isso, o que é melhor para a seleção e deixar um pouco de lado o que ele pensa sobre o jogador, se ele gosta do cara, se ele não gosta, do estilo de vida do cara, não, porque o Gabigol fez falta na seleção brasileira. Eu também acho. Mas em contrapartida, ele não queria levá-lo para o problema político. O problema político? É político lá, o do Gabi. Como assim, Wagner? O Tite, o político eu falo lá na seleção, não é política de dentro Brasília. do grupo? Sim, dentro do grupo. De relacionamento, isso aí, não tem outra explicação. O Gabriel eu já ouvi alguma coisa assim, que ele não comemorou uma vez com o grupo, essa história aí. Isso aí. E ficou na cabeça dele isso. Ficou na cabeça dele. E depois, quando ele foi, que besteira, o Tite foi para o Flamengo, ele levou o mesmo problema. Quando o Tite estava no Flamengo. Ele chegou a ficar no... O Tite colocou ele como... Não, o Pedro machucou, ele não entrava. Não entrava. Entrou um rapaz, um garoto lá. Carlinhos. Sabe, são coisas que não dá para entender, porque futebol ninguém esquece. Virou pessoal, né? Virou pessoal. Fisicamente ele estando bem. E agora ele está no Cruzeiro, que está montando o time não está bom ainda. Ontem até perdeu. Com o time lá. Mas eu acho que ele vai ter o momento dele e vai ter propostas logo aí, se ele voltar a jogar bem, marcar gols. Boa, Wagner. Eu acho que a Premier seria eu queria ver lá na Gabigol é um jogador que merecia estar na seleção brasileira. Eu concordo. Uma salva de palmas para Wagner Ribeiro. Uma aula de bastidores de futebol. Demais. Foi um prazer. Prazer nosso. Muito bom poder. Para vocês aí no podcast. Muito bom poder conversar com você. Entender um pouco de como funcionam as coisas que a gente não vê, legal, que a gente acaba não acompanhando. Às vezes tem muita isca que a gente acaba caindo também. Muita mentirada. Acontece. Então, assim, é muito, muito legal a gente poder ter uma horinha e meia aí para conversar sobre isso, até para a galera também que acompanha a gente aqui, é bastante gente. Ficar sabendo, né, do lado diferente do futebol, né, Wagner? Foi um prazer, quero voltar. Bastidor, volta, opa, prazer. Obrigado mesmo. Vai levar as carteiras da Coro 50 aí. E a do Corinthians. Lá pro Corinthians, vou te entregar agora aqui também. Isso aqui vai pro teu filho aqui, ó. Couro 50 produtos. Couro 50. Licenciados. Vamos mandar mais de 10 mil Santos e Corinthians aqui. Essa vai pro filho do Wagner Ribeiro, que vai fechar o gol lá no Corinthians, se Deus quiser. Deus quiser. Vai ganhar outra Libertadores. Tá na hora. Vai ganhar outra Libertadores. Um novo showdown do Coringão no gol. E vai levar também pro Neymar pai, pro Neymar Júnior as carteiras do Santos. Boa. Obrigado mesmo, Wagner. E a outra pro Lourenço, meu filho. Pode levar, tem mais aqui, vou pegar aqui.